Frequência alta! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui a Michelle, olha só. E se você entrar no Instagram dela, daqui a pouco ela vai deixar o Instagram dela, vai aparecer também aí na tela. Você vai ver que a Michelle, ela passou por uma grande transformação. E ela vai liberar vários códigos para você que está acompanhando esse nosso programa. Frequência alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Você pode ter certeza que os nossos convidados aqui são pessoas que estão fazendo a diferença e colaborando na vida de pessoas. Porque o propósito é esse, né, Michelle? Sim. O propósito é impactar vidas, gerar transformação, incentivar as pessoas que estão estagnadas na vida a gerar essa mudança na própria vida e a se mexer, né? A gente se conheceu aí nos movimentos de network. Michelle, se apresente aí, né, para os nossos telespectadores. Oi, pessoal. Primeiramente, é uma honra eu estar aqui nesse podcast. Fiquei muito feliz com esse convite. Para mim, assim, foi maravilhoso de ter o meu trabalho reconhecido por esse convite, esse podcast que só está trazendo pessoas que realmente, de fato, acontece. Só a introdução que ele falou, assim, já me deu vontade de chorar, porque, de fato, é muito emocionante de você ter o seu trabalho, aquilo que você está fazendo, se dedicando, tendo uma visibilidade, que é isso que quando você faz algo, você quer de fato atingir pessoas, quer que pessoas vejam o teu exemplo e se impulsionem com isso, te convide, você tá no meio dessas pessoas. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, dessa oportunidade, muito honrada e espero ser convidada mais vezes. Com certeza, você pode ter certeza que você vai acabar assinando, né, a nossa carteirinha de sócio aqui. Estará aqui vários programas, nós vamos chamar você aqui com certeza. Obrigada. Para liberar vários códigos que eu tenho certeza que você tem. Michelle, já iniciando, eu que te conheço aí dos movimentos de network, de QGRs e tal, eu vi você lá atrás e acompanhando o seu Instagram, eu comecei a observar uma mudança, né? Você começou realmente a se movimentar. E eu ouvi uma frase e é muito verdade. Inclusive, nos movimentos mesmo de network que a gente fez, que diz que a bênção está no movimento. E, de fato, a bênção está no movimento. Quem se movimenta alcança a bênção. Fala para mim, qual foi o start ou a chave que virou na sua cabeça para que você começasse a investir na sua autoimagem? Inclusive, você pode falar para a gente sobre autoimagem, sobre esses drives que você instalou e que gerou, de fato, essa mudança perceptível, né? A ponto de impactar novas vidas. Então, isso é uma das coisas que eu mais acredito, que a vida acontece no movimento. Quando eu me predispus a ir ajudar na organização dos eventos, a estar ali ajudando, me colocando à disposição, foi aí que eu conheci, fiz networking. E eu acredito muito no que falam também, que o sucesso que você ainda não fez está nas conexões que você ainda não tem. Então, eu acredito muito no network, eu conheci pessoas, me disponibilizei aí em cursos, treinamentos, e aí você se conecta com pessoas e você acaba pegando um pouquinho do código daquela pessoa, de como ela se vê, de como que ela se projeta, principalmente, né? E isso foi uma das coisas que mais me motivou. Eu comecei a assistir o Pablo, ele pega muito isso em branding. E o que ele falou, assim, quando você investe no seu branding, não é aquilo que você está investindo. Porque tem pessoa que fala, eu vou investir muito e tal, vou perder. Não, e o que você está perdendo por você não ter feito aquele negócio, por a pessoa vai olhar para você e vai falar, não, eu não acredito nisso. Eu tenho uma amiga que ela é arquiteta, né? E aí ela atendeu uma cliente, a cliente falou assim pra ela, eu fui na melhor, não sei o que lá, mas eu não fechei com ela, porque se ela não sabe cuidar da própria aparência, não sabe se vestir e não sabe projetar a imagem dela e a autoridade dela, ela não serve pra fazer o meu projeto. Não passou confiança, não passou segurança. Então aí eu comecei, isso foi a primeira coisa que já me cutucou. Aí eu falei, putz, então a gente tem que cuidar disso. Como que as pessoas estão me vendo de fato?
Eu tô E antes eu era muito tímida, muito... Na verdade, desde criança, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui muito intrometida, né? Eu via adultos conversando, eu queria estar lá pra entender, eu queria aprender, e isso não é bem visto, na verdade. Então, as pessoas vão te podando. Então, eu fui ficando mais recatada, mais tímida, mais introvertida. E aí, depois eu falei, pô, até que ponto que eu tô sendo eu? E até que ponto que eu tô deixando o outro influenciar em quem sou eu de fato? Eu quero chegar num lugar e impor a minha... Quem sou eu de fato, a minha autoridade, a minha inteligência, o que eu tenho para passar, para agregar para as pessoas. Então, isso do branding foi muito importante para mim, para eu conseguir mudar também. Porque não é só o que eu passo, é aquilo dentro da minha cabeça também. Como que eu me vejo? Porque assim como eu me vejo, assim é. É verdade. Então, eu passei a me ver. Será que eu tô me vendo? Ou eu sou um gatinho aprisionado num leão, sabe? Assim, eu ficava com isso na cabeça. Aí eu falei, não, eu tenho que me ver assim. Eu tenho que me ver uma mulher poderosa, uma mulher que vai atrás, uma mulher que corre atrás do que quer. Então, isso tá me motivando muito a crescer, a ir atrás, a sair da minha zona de conforto. Porque, na verdade, em 2020, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero sair do que tudo que me limita. Me tira perto de pessoas que me limitam, me tira de lugares que me limitam. Eu quero viver o novo, eu quero viver o que Deus de fato tem para mim. Porque Deus fez a gente para ser grande e a gente tá se apequenando. Eu falei, Deus, eu quero viver o que Deus de fato tem para mim. Eu quero viver o que Deus quer para mim. E eu fiz essa oração. E nessa oração, aí a partir dali as coisas foi se encaminhando. Eu falei, meu Deus, sabe quando vai aparecendo pessoas, vai aparecendo oportunidades? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E tudo foi caminhando para que eu fosse essa pessoa que eu sou hoje. Mas Deus já queria isso de mim faz tempo. Mas quando você se afasta do propósito de Deus, parece que você atrasa a sua vida. É verdade. Eu vivi isso na pele, né? Porque eu era de uma igreja extremamente religiosa, né? E aí eu saí da igreja por vários motivos e tal. Aí eu me afastei de Deus. Eu acho que eu só não virei ateia porque não dava. Porque acho que Deus aquilo hoje eu vejo que o amor de Deus é perseguidor. É de fato, Deus me perseguia, eu não conseguia, eu fugia, tudo que podia falar assim, não, vai fazer, e Deus não gosta, eu pegava e fazia, porque eu não queria mais, tipo assim, eu não queria mais saber de Deus, saber de igreja, nem de nada, eu falei assim, meu Deus, aí conforme a vida foi encaminhando, parece que Deus foi me cercando, me perseguindo, eu falei, meu Deus, aí parece que parecia que a minha alma tava pedindo isso. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí aconteceu esses episódios da Covid e tal, a minha melhor amiga pegou Covid. Aí eu falei, Senhor da glória, agora o negócio pegou, foi pro meu lado, que ela não tem irmão, não tem ninguém. Eu falei, a responsabilidade é minha. Aí eu fui atrás e eu fiz um voto. Eu falei, meu Deus, se Deus libertar essa minha amiga, eu volto pros caminhos de Deus. Olha aí. Eu falei assim, não, porque... Aí eu fiz esse voto. Conforme eu fui fazendo esse voto, isso foi mais ou menos em abril, maio de 2020. A minha vida foi mudando, porque claro que a gente volta assim meio capenga, né? Mas eu fui abrindo a minha mente porque eu tava fora do meu propósito, do que Deus tinha de fato pra mim. E conforme as coisas foi encaminhando, eu tinha um apartamento, eu não tinha coragem de morar sozinha. Aí eu ia alugar. Deus não permitiu que ninguém alugasse. Aí Deus me mostrou que não é pra você alugar. Você não me perguntou se era pra você fazer isso. Você é pra morar lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Peguei e as coisas foram acontecendo. Eu ganhei uma coisa de uma coisa de outro, tudo novo. Assim, não, vou te presentear com isso, vou te presentear com aquilo. Eu falei assim, benção, e Deus foi preparando as coisas. Eu falei, fui morar sozinha. Isso foi já um passo para aquilo que o Pablo fala. Tem idade para você morar com os pais. É verdade. Então, eu saí da casa dos meus pais, me incentivou também para eu trilhar esse caminho de independência. E aí, isso já me motivou a sair... Foi o primeiro passo da minha zona de conforto, foi sair da casa da minha mãe. Porque eu tive que me ver, assim, sozinha, de fato, né? Tipo, para fazer tudo, aprender o novo, de administrar a casa e tal. Esse foi um dos primeiros passos. Logo ali, aí depois eu já vi que o trabalho que eu tava já não servia mais para mim. Isso eu nem conheci o Pablo nessa época, nem nada. Mas devido àquela minha oração, que eu pedi para Deus me mostrar o que estava me limitando e que eu queria sair da onde me limitava, e Deus foi preparando.
E uma coisa que foi de fato, assim, pra mim, vou voltar no caminho de Deus, eu sempre quis trabalhar numa multinacional. Era uma das metas que eu tinha escrito, sabe? Quando você escreve tudo e tal. Só que aquilo nunca se realizava. E eu já tinha passado, já tinha 5 anos de formada, não ia mais ser trainee, nem estagiária, não falava inglês fluente, nem nada. E eu falei assim, isso daí pra mim já é uma coisa que já descartei. Isso aí não vai acontecer nunca mais. E um dia, Deus falando na palavra, falou assim, tem um sonho que você não imagina mais que você vai realizar. E você já tentou várias vezes pela mão do homem, que nessas multinacionais tem um referral, um link que alguém te indica. E, tipo, pessoas trabalham de 15 a 20 anos lá me indicaram, e mesmo assim eu não conseguia. Nossa. Tentei e tal, não sei o que, não conseguia. E Deus fala pra mim, não vai ser longe não, vai ser na segunda-feira. Eu falei, meu Deus, isso aí... Segunda-feira. Isso era num domingo. Rapaz. Mas, enfim, eu falei assim, acho que tem tanta gente na igreja, isso aí não é pra mim não. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma ligação da multinacional que eu queria trabalhar. Aí eu falei assim, eu comecei a tremer, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu falei, é comigo. Porque na visão que eu tinha, que Deus não falava mais com pecadores. Aí, tipo, eu falava assim, meu Deus, e aconteceu comigo. Aí foi o primeiro start pra eu voltar. Eu tô longe do meu propósito, mas Deus ainda fala comigo. Talvez não é assim como me ensinaram. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, foi comigo, me ligaram. Aí eu peguei e voltei na igreja de novo. Falei, meu Deus, vai que eu só me confundi, né? Aí eu fui, Deus falou assim, você não tá crendo, é pra você ir. Essa é a proposta que eu tenho pra você. Larga tudo e vai. Olha aí. Larga tudo e vai. Eu falei assim, nossa, é pra mim. Peguei e pedi minha demissão do trabalho que eu tinha de 9 anos. Fui, me joguei no novo. Isso foi em dezembro. Quem arruma um emprego numa multinacional, tipo, final do ano, tipo, era 6 de dezembro eu comecei a trabalhar. Porque Deus falou que aquele ano ele ia cumprir o desejo do meu coração. E eu falei assim, meu Deus. E Deus não brinca, Deus não volta atrás. Tipo assim, no último mês, eu nunca imaginei isso na minha vida. No último mês, já 6 de dezembro, Deus tinha cumprido a palavra na minha vida. Aí eu falei, nossa, isso é movimento de Deus. Eu tava super feliz. Aí, tava trabalhando, quando foi dia 2, eu nunca esqueci de dia 2 de fevereiro de 2022, eu conheci o Pablo. Numa live, tipo assim, do YouTube, que a gente fala, nossa, do nada, né? O cara investe milhões em tráfego e eu falei assim, do nada eu encontrei o Pablo. Não, né? Os milhões que ele investiu em tráfego. E eu tive esse prazer. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que homem que é esse? E aquilo eu comecei a chorar na live dele, porque mexeu com o que tinha dentro do meu coração. Eu falei, meu Deus. E ele falando de reino, buscar as coisas de Deus. Eu falei assim, nossa, isso aí começou a falar comigo, porque a minha alma já estava pedindo. Só que eu não conseguia entender devido à religiosidade. O Pablo pega muito nisso. E isso foi o meu start para eu voltar para Deus também com mais intensidade. Eu falei assim, esse homem aí é de Deus. Só que na minha religião, esse tipo de coisa não é. Tipo, o Pablo não seria, porque ele não é religioso, né? Aí eu falei, então hoje eu vou na igreja, eu vou buscar. Foi a mesma palavra. A palavra foi, buscai primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu falei assim, meu Deus, é pra mim. Então isso aí é pra mim mesmo, de fato. E aí eu comecei a ouvir o Pablo e as coisas que ele foi falando de religiosidade, as coisas que ele foi falando de coisas que a gente pratica que não agrada a Deus, aquilo foi entrando no meu coração. E foi entrando, eu comecei a conseguir abandonar coisas que eu praticava que não agradava a Deus através da vida do Pablo. Eu consegui entender esses atos, coisas que a gente vê que não é solícito, que não é que agrada a Deus. E eu comecei a me libertar disso e Deus começou a mostrar, colocando pessoas no meu caminho. Eu comecei a frequentar o QGR, fui conhecendo e fui me disponibilizando, fazendo os eventos do QGR. Conheci vocês no evento do encontro de QGRs, vocês estavam cantando, eu nunca esqueço, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aquilo entrou no meu coração também. Essa música que você estava cantando, eu nunca tinha ouvido essa música, mas você cantava com propriedade, né? Aí eu falei assim, eu não sou mais escrava do medo. E às vezes a pessoa fala assim, Michele, você tem que sair da CLT, você tem que dar o primeiro passo no empreendedorismo. E eu não tinha coragem. Aí toda vez que me faltava coragem, eu via essa música que você cantou. E eu escutava todo dia. Eu não sou mais escrava do medo, eu sou filho de Deus, eu posto tudo aquilo que eu quiser e que eu me dispor a fazer. E isso foi muito importante para mim, todo esse apoio, porque o pessoal do QGR, a maioria, são pessoas empreendedoras, são pessoas que estão ali correndo atrás, pessoas que querem uma vida melhor, uma vida exponencial, querem viver o melhor de Deus e para Deus, né? Aí, então, o ambiente e as pessoas fizeram muita diferença na minha vida. Às vezes, a gente precisa deixar pessoas para trás
para conhecer novas pessoas, porque às vezes as pessoas que você conhece hoje não são as pessoas que vão te levar para o próximo nível. Você precisa se abrir para novas pessoas, novos ambientes, novas oportunidades. Aí eu me dispus a fazer os movimentos, fui conhecendo novas pessoas. Inclusive, a pessoa que eu tô trabalhando atualmente, eu conheci no último encontro de QGR que a gente fez do Nésio. Olha aí. Ele fez uma pergunta, eu reconheci a esposa dele, eu achei que ela fez faculdade comigo, mas na verdade a gente se conhecia de um outro lugar. Só que aí, se ele não tivesse tido a coragem de fazer uma pergunta, eu não teria coragem de me conectar com eles. Me conectei, aí a gente se descobriu que a gente já se conhecia há um tempo atrás, a gente já se conectou, fomos fazer um curso de marketing lá na plataforma do Pablo, do Marcos Paulo, de lançamentos digitais, e a gente já foi se conectando, aí ele tem uma empresa, aí ele e a esposa dele me convidou para eu trabalhar na empresa. Que legal. Aí eu trabalho na área de vendas, aí já foi um outro paradigma, isso foi num domingo. Ele chegou e falou assim para mim assim, Michele, então eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei assim, meu Deus, e você vê como é Deus, eu tinha ido na quarta-feira na igreja, e Deus falou assim que eu achava que a obra já tinha, que aquilo era o que tudo, mas não, Deus tinha coisas maiores e melhores para mim, e que naquela semana eu ia receber uma proposta, e que era uma proposta vinda de Deus. Aí eu falei assim, meu Deus. E quando eles me falaram isso, eu falei, meu Deus, mais uma vez. Eu falei, eu já tô trabalhando num lugar. E exatamente quando eu completei 1 ano na multinacional, eu recebi essa proposta. Aí na segunda-feira eu pedi demissão. Olha aí. Aí eu falei, meu Deus, a minha vida tá tão maluca, mas é isso que fala, né? Você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo o certo. Porque eu tava você tava falando, no movimento. Quando você se movimenta, é uma coisa que eu vi que é verdade. O milagre nunca encontrou ninguém dormindo. A pessoa tava no movimento. No movimento. E Deus também nunca fez aquilo que era possível a gente fazer. É verdade. A gente sempre tem que fazer a nossa parte. Quando eu criei consciência disso, isso mudou a minha vida. Porque na religião que eu praticava, a gente era muito passivo. Achava que Deus ia fazer tudo por você, né? Isso, que Deus ia fazer tudo por você. Só que não, aí eu entendi, ouvindo muito e tal, que não, Deus ele vai fazer a parte dele, você tem que fazer a sua, para mostrar para o universo que você tá disposto. Não, eu tô afim mesmo, eu quero aquilo, né? E eu fui atrás de entender isso para poder receber, né? E aí eu fiz a minha parte. Comecei a estudar, eu não estudava, já não tinha mais vontade de estudar, comecei a estudar, comecei a abrir novos... Antes eu não gostava de vendas, mas aí ouvindo essas pessoas, ouvindo muito o Pablo, eu estava escutando o podcast do Flávio Augusto e com o Carlos Bush, eles estavam falando, se você sentar aqui nessa mesa de milionário, só tinha milionário na mesa, se você perguntar para qualquer um deles, você gosta de vender? Todo mundo vende. Todo mundo vende. Aí se você tem até uma frase, né, que acho que é o Pablo que fala muito, inclusive. Se você não está vendendo, você está comprando. Ou você é vendedor, ou você é comprador. E outra coisa que ele fala, se você não utiliza, por exemplo, as suas redes para fazer dinheiro e você não paga por isso, é porque você é o produto. Você está sendo vendido para alguém. Você é o produto, né? Então é assim que funciona. A questão de venda, ela é realmente o que move. Ou você está vendendo, ou você está comprando, né? E já que você tocou nesse assunto de venda, eu percebi que você virou praticamente uma especialista em vender a sua imagem, né? Você fez toda essa transformação. E você já falou, né, que teve que ter essa mudança de mentalidade. Você entender quem você é. E nisso você transparece para as pessoas de fato quem você é. Porque é isso mesmo, né? As pessoas nos veem como nós nos vemos, né? E foi um processo realmente de transformação. Eu também estou passando por isso, né? E olhando seu Instagram, realmente, a gente que olha de fora assim, a gente fica impressionado. Porque realmente você se empoderou, né? Você começou a passar a imagem da mulher que sabe para onde vai, sabe quem é. E isso é muito importante. E aproveitando, já gostaria também de fazer uma outra pergunta. Você tem alguma mentoria para ajudar mulheres a se descobrirem, a
repaginar a imagem, a entender quem de fato elas são. Você tem alguma coisa assim para poder disponibilizar para outras mulheres? Então, na verdade, isso daí faz parte do meu propósito. E eu tô em breve para montar essa mentoria. Mas você até tá me dando uma cutucada nisso, que isso faz parte do meu propósito, porque eu sei que com essa minha mudança eu influenciei outras pessoas. Aí a pessoa pergunta: nossa, gostei do seu ensaio fotográfico que você fez. Nossa, como que você faz para ter essa autoconfiança? Como você faz para falar melhor? E tudo isso foi fazendo. Tem que ser. É a teoria do bot. Você tem que fazer prática, você aprende e pratica. Aprende e pratica. Só que a gente fica só aprendendo e não pratica. Então, aí eu comecei a falar, o professor falou assim, hoje todo mundo vai gravar uma live, ou você vai gravar um vídeo e falar lá no seu stories, ou você... E eu comecei a fazer isso mesmo, de fato. E aí você vai perdendo, vai se desinibindo, vai conseguindo falar melhor. Eu jamais viria aqui, tipo, há 2 anos atrás. Jamais. Não ia ter coragem, não. Não ia nem conseguir conversar. Porque a gente não tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. E hoje eu não tenho mais medo de falhar. O que vai acontecer? Tá bom, se eu falar alguma coisa aqui hoje que não faz sentido, qual o máximo que você vai fazer? Cortar. O máximo que você vai fazer é cortar. E se eu falar alguma bobeira, gente, desculpa. A televisão faz errado, emite nota de correção. Por que eu não posso fazer isso? É verdade. Errei, gente, fiz algo errado, desculpem. Acabou. E o segredo é esse, né? Você aprende, pratica, aperfeiçoa, melhora e assim você vai. Eu tava estudando ontem com relação à sabedoria. E para você atingir a sabedoria é um processo, né? E é você entender, aí cai no entendimento, vai pro discernimento. Discernimento, você discerniu, vai para a prática sendo aperfeiçoada leva a sabedoria. Então tem muita gente que quer ter sabedoria, mas não dá nenhum start. E a sabedoria você vai atingir quando você trilhou o caminho, praticou, aprendeu exatamente como funciona, né? Essa, no caso, a sabedoria horizontal, que é a sabedoria aqui da Terra. E é isso mesmo. Eu vi que você tem atingido esse nível de sabedoria, né? Porque você se coloca à prova, põe a cara para bater. Isso. E vai sem medo, né? Eu vi seus ensaios fotográficos e falei, cara, que da hora. Eu tô, inclusive, trabalhando na minha mente, na minha mentalidade, na minha cabeça, para trabalhar essa autoimagem também, né? Porque... É muito importante. É muito importante. Porque primeiro a gente precisa se ver. Aí eu pensei, como eu tô me vendo? Aí eu falei, não, eu me vi errado, na verdade, né? Eu tomei consciência da minha identidade. Depois que eu tomei consciência da minha identidade, da minha capacidade, ficou mais fácil de eu transmitir isso para as outras pessoas, com mais segurança, porque eu tenho que confiar em mim. Aí eu falei, não, agora eu vou buscar as fontes e as maneiras de me posicionar para que as outras pessoas me veem como eu me vejo. E você entende como você se vê a partir do momento quando você entende como Deus se vê, né? Deus te vê, na verdade. Porque eu acho que pelo menos era um problema meu. E eu acho que com a maioria das pessoas, talvez com você não tenha sido diferente. Essa questão da gente se preocupar com a maneira com que as pessoas nos veem. E isso gera um problema de bloqueio de autoimagem, bloqueio de necessidade de aprovação. Né? Então a gente tem que trabalhar isso. Eu tinha vários bloqueios. A gente tem vários ainda que vai. O desculpável, ele fala que a gente não consegue tirar tudo de uma vez, né? Você tira um, é uma casquinha, né? Você tira um, aí aparece outro, e você vai tirando. É sobre tirar. Às vezes não é nem sobre colocar, é sobre tirar, né? Tirar. Aí, uma das coisas que mais eu acho que me influenciou foi bloqueio paterno. Hoje eu vejo a importância que um pai faz na vida de um filho. Tipo assim, isso me toca, porque o meu pai é separado da minha mãe desde que eu tinha 2 anos e eu não tive essa figura paterna próxima. Então, o pai é aquela pessoa que te joga pra vida, é aquela pessoa que te faz você correr risco, tanto que uma brincadeira com uma mãe e uma brincadeira com o pai é completamente diferente, porque a responsabilidade do pai é essa, de jogar o filho pra vida, e eu não tive isso. E ao mesmo momento que a minha mãe precisou cuidar da gente sozinha,
ela também não tinha tempo, porque ela trabalhava de faxineira, tinha que fazer as coisas, não tinha tempo pra gente. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha pai, eu também não tive o amor de mãe. Então, eu fiquei aquela pessoa completamente medrosa, que não corre risco, que tem medo de errar, que tem medo de fazer qualquer coisa, assim, que vai requerer um pouco mais de risco, ou que eu me engaje mais. Então, tudo isso, quando eu percebi que eu precisava me resolver com o meu pai e com a minha mãe e com pessoas que me programaram negativamente, isso foi também me ajudando a ser quem eu sou hoje e tomar a identidade de Deus pra mim, né? Então isso pra mim foi o bloqueio que eu acho que mais me perturbava, que mais me impedia de crescer, era o paterno. Era o paterno. E olha, isso aí que você falou é algo que eu acho que é o problema do país hoje. Problema com paternidade. Né? Olha, pessoal, papo de alto nível com pessoas que acontecem em frequência alta. Olha, isso daqui é um papo de altíssimo nível, viu? Porque a maioria das pessoas passam por isso. O problema de paternidade creio eu que seja o maior problema que o país tem hoje. Sim. Que gera pessoas que não têm coragem de avançar na vida, pessoas medrosas, pessoas vitimistas, né? Acaba se tornando pessoas vitimistas e tal. Então, esse código que você está deixando aí, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Sim, e isso mudou minha vida de fato. Eu tive que tomar essa consciência de que o pai, ele sempre dá o melhor pro filho. Então, isso foi o que ele pôde me dar. Então, eu perdoo ele por ele não ter sido presente e não deixo isso me influenciar mais, porque me influenciava. Então, foram várias coisas que eu precisei entender, coisas que eu sofri na infância, que eu precisei reprogramar para poder, de fato, prosperar na vida. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu não prospero. Às vezes, quando eu vejo que a minha vida vai rampar ou volta tudo para estaca zero, eu não consigo subir de fato, prosperar de fato. Eu tô no lugar certo com oportunidades, mas eu não consigo me desenvolver. E aí eu fui conhecendo esses dos bloqueios de autoimagem, bloqueio de paternidade, de maternidade. Eu achava que eu não tinha raiva da minha mãe. Eu achava assim, que eu não tinha bloqueios com a minha mãe. Aí quando você vai puxando, eu falei, putz, tem um bloqueio da minha mãe. Aí que você vai vendo as duas áreas na minha vida que era travada, que era financeira e relacionamentos, que a financeira é a parte do pai e relacionamento é a parte da mãe. A minha mãe, ela não se relacionou depois que ela saiu, depois que ela terminou com meu pai, que o relacionamento não deu certo. E eu achava que isso não influenciava na minha vida. Só que influenciava, porque a minha mãe sempre falava o quê? Eu não preciso de homem pra nada. Pra que eu quero casar? Pra que eu quero ter que lavar roupa, ter que fazer isso? Não, eu não quero. Isso aí não é pra mim mais. Imagina que só que eu quero isso? Então, isso no subconsciente, aquilo vai... Então, quando eu tava com uma pessoa e que talvez aquilo ia progredir para um relacionamento, eu me auto-sabotava. Porque o meu pai não deu certo nos relacionamentos dele, nem minha mãe. Só que eu não sou nem meu pai, nem minha mãe. E tudo no inconsciente, né? E tudo no inconsciente. Até que você vai desbloqueando isso para entender, eu mereço ser feliz. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus, ele quer que eu prospero, que eu me reproduza. E uma coisa também que eu não queria mais era ter filho. E aí eu entendi que não, que essa é a natureza. Deus, isso faz parte da gente governar. Sim. Eu quero formar minha família hoje, eu quero me relacionar, eu quero ter meus filhos, eu quero me casar. Então, foi uma mudança de mentalidade assim surreal que eu tive. Mas eu tive que tirar esses bloqueios de coisas, de pré-programações da minha mãe. Minha mãe é solteira até hoje. E tinha 2 anos o último relacionamento dela. Então, meu irmão também tá solteiro. Então, isso vai entrando na cabeça da gente no subconsciente, porque conscientemente, se alguém perguntava pra mim, isso te influencia? Não. Mas me influenciava. Então, hoje eu tomei consciência até disso, de que eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, e eu quero fazer outras pessoas felizes também. Então, isso no processo de eu ser feliz comigo mesma, também transfere para as outras pessoas que me veem da forma como eu me vejo. Então, nesse processo do branding e tal, eu precisei me desconstruir, de fato, em tudo que eu acreditava, porque eu não me via. Então, não ia ter como ninguém me ver, porque eu não me via. Hoje, eu sinto muito mais confiança, mais a força de me arriscar,
de me desbloquear, de contar até para outras pessoas o que eu passei, porque antes eu não teria coragem de contar. Então, eu tô mais liberta nesse sentido para influenciar outras pessoas, ajudar. Não, vamos fazer isso, não, eu acredito em você, você tem potencial. Vamos lá, porque várias pessoas falavam isso para mim, só que eu não acreditava em mim. Olha aí. A pessoa fala, Michele, você se dá bem com vendas, você conversa muito bem, as pessoas gostam de você. Por que você não trabalha com vendas? Eu falo, não, eu não gosto de vendas. Por quê? Nem meu pai, nem minha mãe gostam, eu não conhecia ninguém que gostava. Mas o erro era o quê? Eu não me conectar com pessoas que querem fazer aquilo que realmente, de fato, acontece. Hoje, eu me conecto com várias pessoas que são empreendedoras. Você tem que vender teu negócio. Você é o vendedor do teu negócio. Então, eu me conecto com pessoas que vendem. Então, para mim, isso ficou natural, você ser vendedor. Porque é o que, de fato, faz o mundo girar, são as vendas. Todas as empresas vendem. Todas as empresas vendem. Só que a pessoa não tem essa mentalidade. É porque não tem uma pessoa com a função registrada ali de vendedor, a pessoa acredita, não, na minha empresa não tem vendedor, então eu não preciso me preocupar com vendas. Só que não é assim. Todos os seus funcionários são vendedores da sua empresa. Você é o vendedor da sua empresa. Os vizinhos vendem a sua empresa. Então, tudo tá o tempo inteiro se vendendo. Nós estamos o tempo inteiro nos vendendo. Se você não vender as suas ideias todo dia para sua esposa, se você não se vender ali todo dia, a pessoa vai e pega e fala, acaba o interesse. Então, é um jogo de interesse na forma boa, que a gente tem que se vender o tempo inteiro para as pessoas estarem ali acreditando no que a gente tem para fazer, no que a gente tem no futuro. Porque às vezes você tem uma ideia que é ótima, mas você não sabe vender a sua própria ideia. Porque talvez você mesmo não acredita naquilo como algo bom de fato. E se a gente não acredita na nossa ideia, a gente não consegue vender, né? Não. Tem que trabalhar isso e você tem que... Isso tem a ver com a autoimagem também, né? Autoimagem. Eu achava que eu não tinha problema de autoimagem e nem necessidade de aprovação. Eu achava que eu não tinha. Necessidade de aprovação é simples da pessoa detectar. Por exemplo, se você não tem coragem de colocar sua cara na internet para falar alguma coisa com medo de que as pessoas vão pensar sobre você, você tem a necessidade de aprovação. Isso era um problema pesado em cima de mim, viu? Nossa, mãe. E o meu já era também no sentido de que eu precisava ficar me explicando. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Às vezes eu não queria fazer algo e aí eu me explicava muito. E aí, tipo, é uma tal... você não consegue falar o não só. Você não conseguia... Você era meio que uma agradadora profissional. Queria agradar todo mundo. E, na verdade, de certa forma, não. Mas, assim, quando eu não queria fazer... Você tinha medo de desagradar. Então, também, de certa forma, você acaba tendo essa necessidade de aprovação das outras pessoas nesse sentido. Então, foram várias coisas que eu fui entendendo. Eu nem tinha consciência. Primeiro fato que eu aprendi, você ter consciência do problema. E depois você ir lidando com o problema. Então, para mim, foi fácil nesse sentido de não precisar... Outra coisa também que eu queria falar que eu aprendi é que quando algo incomoda você no outro, é porque aquilo tá em você. Tá em você. Aí eu falo, nossa... Agora, conforme você vai tendo mais consciência, você vai pegando, aí eu fico assim, será que isso que tá me incomodando é dele ou é meu? Aí eu já começo a falar... Nossa, vou ter que me reanalisar. Onde que eu tô errando nisso, que eu tô projetando isso no outro e eu tô percebendo aquilo? Porque algo que não te incomoda não tá em você, aquilo é do outro. Se você vê no outro que você tem, que tá em você. Né? Isso. Aí eu falo, meu Deus, porque esse mundo que a gente tá inserido de PNL, de autoconhecimento, de inteligência emocional, inteligência espiritual... Então, isso é algo assim que abre a nossa consciência, como a gente se via pequeno, né? A gente pode ser muito mais e tem várias ferramentas que podem nos ajudar a crescer e atingir nossos objetivos e a gente fica naquele mundinho pequeno, de cabeça fechada. Onde que alguém falasse, você precisa desbloquear? Jamais que eu ia aceitar um negócio desse. Aí eu vou, não, você tá bloqueado com isso. Não, o que eu faço para poder resolver isso daí? Eu quero resolver, eu não quero ser bloqueada. Eu quero desbloquear. E uma coisa que me toca muito são pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Então, hoje, eu começo a pensar, antes de eu pensar uma coisa, eu me coloco no lugar daquela pessoa e falo, nossa, talvez essa pessoa não esteja no melhor dia dela. Talvez isso aconteceu por conta de algo que aconteceu na vida dela. Aí eu tento repensar, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Tem horas que eu ainda tenho momentos, assim, de explosão, sabe? Que a pessoa pega algum gatilho meu, eu pego e falo, putz,
Por que eu explodi com isso? E a gente tem que usar, né, da compaixão. Você se colocar no lugar do outro, da empatia e tentar entender, né? Porque é exatamente isso que você falou. Pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Isso é forte. É real, é forte, é forte. E até a gente conseguir entender... Porque quantas pessoas que já nos influenciaram a tomar uma decisão? Porque aquelas pessoas já passaram por aquele processo, tomaram o conhecimento daquilo, e você, se você for inteligente, você vai aprender com o erro daquelas pessoas. Qual que é mais barato? Você quer fazer o quê? Você ir lá fazer, bater a cara, quebrar a cara, ou você pegar a experiência de alguém que já fez, que tá ali, que vai te entregar tudo meio que pronto, e você tomar aquela experiência. Então, às vezes, a gente fica também com esse bloqueio. Não vou estudar, não vou ir atrás para poder crescer. Não, outra coisa também, todo mundo tem algo para te ensinar. Todo mundo. Todo mundo tem algo para te ensinar. Então, eu sempre tenho essa... Como que eu posso dizer? Essa sensibilidade de, às vezes... você já foi lá na Fornext alguma vez? Não, na Fornext não. Então, lá na Fornext, a gente aprende muito também com as pessoas em situação de vulnerabilidade, porque às vezes você acha que ali a pessoa, naquele momento, ela tá naquela situação. Mas ela tem uma bagagem de vida, né? Ela tem uma bagagem. Eu já parei para conversar com um mendigo na rua e começa a contar a história, né? Às vezes a pessoa foi até empresário, né? E a pessoa caiu num processo ali, de repente, de depressão. Muitos eu percebi que é por conta de algum problema que aconteceu na família, a pessoa não soube lidar com aquilo e a pessoa se sente responsável pelo problema e ela acaba saindo e morando na rua porque não consegue lidar com aquele problema. Então, todo mundo tem uma história. Né? Todo mundo tem uma história e tem algo que pode te ensinar. Às vezes eu sou boa numa coisa e você é boa em outra, que você pode me ensinar e trocar essas ideias. Eu vi nessa semana que é uma coisa que, assim, 2 pessoas se encontraram. Uma tinha um pão, a outra tinha um pão. Aí elas trocaram os pães. Um foi embora com um pão, o outro foi embora com um pão. Agora, quando você encontra pessoas com ideias, aí eu vou embora com a ideia que eu tinha e a sua. Eu tô com 2. Você foi embora com a sua e com a minha. Então, a gente tem que compartilhar as ideias. Por quê? Abre a cabeça das pessoas pro novo. A gente tá conversando, pega um insight, um código. Aí a pessoa fala, putz, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos ter ideias. Vamos chegar aqui para ter um brainstorm, para poder... O que a gente pode fazer de novo que a gente ainda não tentou fazer hoje? Hoje eu sempre procuro pensar, cara... o que eu nunca fiz que eu posso fazer pela primeira vez, ou o que eu posso melhorar nisso que eu já faço, mas que poderia ser melhor. E porque a gente também é muito limitado na questão de criatividade. Eu sempre falava assim, eu não sou criativa. Eu chegava sempre algo para fazer de criatividade. Não, eu não sou dessa área de criatividade. Como eu não sou criativa, eu sou filha do Criador do mundo. Deus é o maior criador, eu sou filha dele, eu sou criativa assim. Fui bloqueada em relação à criatividade. Só que hoje, até nisso, não... Eu quero fazer algo diferente, eu quero ser criativa, eu quero pensar em algo que ninguém nunca pensou. Quando vem na cabeça, mesmo que é algo tipo mirabolante, eu quero fazer. Por quê? Eu quero me desbloquear nisso, do novo, de você se desafiar. Eu vi essa semana também uma coisa que é super interessante, como você incentivar os seus funcionários a terem ideias. Porque, na verdade, nas empresas, a gente não é impulsionado a ter novas ideias. E quando você tem uma ideia que você, às vezes, acredita que é bom... O seu patrão ou seu colega de trabalho, não, isso aí não é legal, não. Então, isso te reprime. E eles fizeram uma dinâmica, assim, a gente vai premiar quem tiver a pior ideia. A ideia mais louca, assim. Pior ideia. Impossível de ser realizada. Quem trouxer hoje a ideia mais louca, que seja impossível de ser realizada, vai ganhar, tipo, R$500. Aí todo mundo, não, eu vou ter a ideia mais louca. Aí a pessoa, tipo assim, todo mundo ficou batendo cabeça pra poder ter a pior ideia de todas. E foram apresentar. Porque como é a pior, ninguém se sentiu ameaçado, ninguém se sentiu constrangido. Porque ele pediu a pior. Aí foram lá, a pessoa apresentou a coisa mais louca, impossível. Mas o quê? Foi uma forma de desbloquear. Aí na outra semana, qual foi a coisa? Agora a gente quer quem tem a melhor ideia. Por que deu certo? Porque primeiro eles quebraram o paradigma, a objeção de você ser criativo com a pior ideia.
e incentivaram agora a ter a melhor ideia. Então, agora, mesmo que for uma ideia louca, a pessoa vai chegar a e ideia vai ter louca a já foi colocada. Isso. Né? E aí você vai poder... A minha ideia não é louca igual aquela, então serve. Você vai chegar, olha, eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Aí também tem que trabalhar o mindset do líder para ele também não bloquear aquelas pessoas, né? Ah, nossa, muito legal, que bom que você se dispôs a ter essa ideia, eu vou anotar aqui, vamos tentar ver como que a gente pode colocar isso em prática, e se é de fato... tem essa possibilidade, né, da gente fazer um MVP e colocar essa ideia em prática. Beleza, você não bloqueou aquele funcionário, cada vez mais quando ele tiver um insight, ele vai querer colocar aquilo na mesa, vai querer participar, e a sua empresa só tem a crescer. Mesmo que você não vai fazer aquilo, mas você está incentivando as novas ideias. E a gente é bloqueado para a criatividade desde criança. E eu nunca percebi isso. Quando o seu filho vai pintar um desenho e ele quer pintar de azul uma pessoa, você não deixa. Isso aqui não é cor, que se pintar, isso aqui não é cor disso, não faz isso, não faz aquilo, isso aqui não tá certo assim. Você já coloca começa o seu podar, filho né? numa bolha do que é certo e o que é errado, e que não tem certo e errado. Você tem que ensinar valores, princípios, moral e ética, tudo bem. Mas tem coisas que não precisa ser daquele jeito. Eu posso pintar isso aqui da cor que eu quiser. Eu posso fazer isso aqui de outra forma. Não existe só essa forma de ser feito. Então, a gente fica podando até as crianças depois que nossa, meu filho não é criativo. Porque a gente sempre foi podado. Ah, não, isso aqui não pode ser feito assim. Mas por que não pode ser feito assim? Às vezes a gente nem sabe por que não pode ser feito assim e você corrige a pessoa. A criança, ela já nasce livre, né? Ela já nasce com a criatividade e os pais vão podando realmente, né? Uhum. A criança, ela chega, ela quer falar. Aí o pai chega e fala, fica quieto, menino, isso daqui é papo de adulto, não sei o que e tal. Aí, depois reclama que a criança não fala, né? Então, realmente, os pais têm que tomar esse cuidado. E quando o filho chega com ideia doida, por você não saber daquele assunto, ou por você não querer entrar naquele assunto que vai demorar pra você ensinar, pra você explicar, vai fazer outra coisa, vai não sei o que, e vai bloqueando. Eu vi ele falando assim, esses dias, que o filho dele, um dos filhos dele chegou nele e falou assim, pai, imagina se tivesse 2 luas. Aí disse que o Pablo falou assim, putz, agora esse cara me pegou, nunca parei pra pensar o que a gente ia fazer com 2 luas. Aí disse que ele parou, como que eu vou resolver essa história? Ele falou assim, com 2 eu nunca pensei, mas já pensei, o que a gente faria com 3? Aí o menininho, o que você faria com 3 luas? Aí o menininho falou, nossa pai, eu nunca parei pra pensar, vou voltar lá. Aí tipo assim, ele saiu, não bloqueou o filho, mas fez uma pergunta em cima de outra pergunta. Então, tipo assim, acho que a gente tem que pensar nisso, no que você faz quando alguém te faz uma pergunta, para você não bloquear aquela evolução ou aquele flow de ideias, de você querer fazer algo diferente ou algo novo, né? Essas startups e tal, igual esse seu projeto que você... Eu nunca tinha ouvido falar. Quantas pessoas que querem o teu trabalho e que nunca ouviram falar dele? Verdade. Quantas pessoas que são donos do mesmo negócio, que querem um trabalho igual o seu e que estão esperando por essa oportunidade e ainda não te conhecem? É verdade. A gente tá vivendo no mesmo meio. Uma coisa que eu falei assim, que eu quero que todo mundo que me conheça saiba o que eu faço. Porque quando a pessoa sabe o que você faz, a primeira coisa quando alguém falar do teu ramo, eu vou pegar, eu conheço um cara que ele faz isso, isso, isso e isso. E mesmo que não for do teu ramo, às vezes mas o cara, a ideia é essa, que ele aplica nesse nicho. Mas talvez você consiga conversar com ele, que talvez ele consiga aplicar para um outro tipo de nicho. Não é o teu ramo financeiro, mas pode ser para uma clínica, pode ser para não sei o quê, mas o projeto já está montado, você monta esse seu projeto em qualquer tipo de negócio. É verdade. Entendeu? Que tenha uma televisão, que tenha que precise de mídia, Você entendeu? Tipo assim, é só você mudar o nicho, você já tem um modelo de negócio pronto. É verdade. E você focou em um, mas às vezes surge uma oportunidade que precisa do mesmo modelo de negócio, só que você só vai mudar a arte. Porque a estrutura você já tem. É verdade. Então, tipo assim, quando a gente sabe o que a pessoa faz, fica mais fácil de indicar, né? Com certeza. O negócio, o trabalho da pessoa, né? Com certeza. E essa empresa que você trabalha hoje, vocês fazem toda essa parte de marketing, trabalha o branding, o marketing digital, o tráfego pago, porque eu vejo lá, né, as postagens que você faz e tal, o segmento da empresa que você trabalha hoje, ela atua exatamente com isso? Então, não, na verdade eu tenho 2 trabalhos.
O meu trabalho na internet, que seria essa parte de mentoria e tal, hoje eu fico mais nessa parte de você ajudar a pessoa a ampliar o negócio dela, a pensar diferente, a parte do marketing, de branding, estratégias para empresas. O meu trabalho de vendas, eu trabalho no comercial de uma empresa que vende óleo combustível para usinas de asfalto. Entendi. Eu trabalho como autônoma nesse ramo também, para caldeiras, indústrias e tal. Eu trabalho no setor de vendas dessa empresa. Eu lido com os clientes, falo com os donos de grandes empresas e tal, para vender esses produtos. Isso também tem sido muito legal, que eu me desbloqueei nas vendas. Eu não tinha coragem de ligar para alguém para oferecer mais nada. A primeira ligação achei que eu ia desmaiar. E a gente tem que se desafiar, né? A coisas novas. E isso, tipo assim, já quebrou um bloqueio que eu tinha com vendas. E aí, nesse ramo que eu tô, tipo, aí, falando de vendas, aí já veio uma pessoa, agora você tá trabalhando com vendas? Eu falei assim, nossa, eu tô precisando, eu queria ajuda nisso. Porque eu tô fazendo o curso do Flávio Augusto e do Caio Carneiro de vendas, né? E tô fazendo um outro curso de prospecção. Aí eu coloquei lá no meu Instagram, Michele Closer. Só que eu ainda não terminei o curso. Eu vi lá, Michele Closer. Eu vi lá, Michele. Eu vi que tem dois, né? Eu tenho dois. Só que eu ainda... Antes, o meu era assim, Michele Social Marketing, que era a parte de social media e marketing digital. Só que aí eu falei assim, não, agora eu vou partir para as vendas, que eu quero ser mais agressiva, quero ser mais assim, ir atrás, fazer meu faturamento e tal. Aí, eu vi essa palavra closer, que é a pessoa que é o responsável. Hoje, as empresas... Que é o closer? O closer, em inglês, é um termo para o fechador. Fechador. Isso, porque no ramo de vendas tem o SDR, que é a pessoa que é responsável por fazer a prospecção. Vamos supor aqui na sua empresa, essa pessoa, ela veria todas as empresas que é do mesmo ramo que você atua, né? Iria lá, ia pesquisar, ia procurar o contato dos tomadores de decisão dessas empresas e vai entrar em contato para propor a sua proposta. Aí vai ter um vendedor, uma pessoa que é responsável pelas vendas, vai marcar uma reunião com essa pessoa, vai expor o projeto e tal, e nananã. E depois vai ter uma pessoa responsável por fazer o fechamento, que é esse closer. Aí eu falei assim, eu quero ser closer. Aí eu já coloquei closer no futuro, eu ainda nem terminei o curso, mas que eu falei assim, a partir do momento que eu coloco lá, eu pego essa responsabilidade. E é um posicionamento, né? Aí eu falei assim, eu pego essa responsabilidade. Agora eu me obriguei a estudar, porque como eu coloquei lá, as pessoas procuram e entram em contato. Aí eu falo assim, putz, agora eu peguei essa responsabilidade. Eu tenho que estudar para fazer os fechamentos e tal. E o digital closer... Na verdade, é uma profissão de pessoas que vendem mentorias. Vamos supor, eu pego um expert. No caso, a pessoa que faz o closer digital, né? Certo. Ela pega um expert, esse expert tem uma mentoria. Ela vai lá, vai entender tudo aquilo toda a especificação e tal, e vai vender as mentorias desse expert. Tem uma comissão em cima, e ela é responsável por fechar as vendas. A pessoa vai... Não é essa pessoa o fechador, o closer. Vai ter a equipe de vendas, vai ter o responsável pelo tráfego, por trazer os leads. Eu só entrego para essa pessoa fechar. Nisso, a pessoa já teve a prospecção, já teve o contato com o vendedor, e a pessoa só faz a parte do fechamento, de você quebrar a objeção. O closer, ele tem que ser responsável por saber quebrar as objeções, de você ter, de fato, ser aquela pessoa incisiva, que você vai influenciar, de fato, a pessoa a fechar aquele negócio com você. Então, são pessoas de perfis diferentes até. Uma pessoa que, às vezes, ela é da prospecção, talvez ela não consegue ser o closer devido ao posicionamento que a pessoa tem que ter. Entendi. Sabe, assim, tem que ser uma pessoa com mais sangue no olho, uma pessoa com mais, sabe, assim, com mais garra, com mais... Porque na hora que você não quer comprar uma coisa, às vezes a pessoa não é nem porque ela não quer comprar, é porque ela não acredita que ela vai conseguir, de fato, fazer aquilo. Aí ela vai dar a desculpa do dinheiro. Às vezes ela não sabe que precisa daquilo. Aí é isso. Aí, nesse caso, o vendedor já tem que ter levantado essas hipóteses da necessidade da pessoa. O closer vai ser em quebrar as objeções. Por que eu não comprei até agora o produto? Aí o closer tem que quebrar essas objeções. Entendi. Aí a pessoa, às vezes, vai falar, não tem dinheiro. Mas tá bom, vamos supor, se surgir uma oportunidade para você comprar uma casa por 10 mil reais, você não arruma esses 10 mil reais? Se você vê de fato, porque, pô, a casa vale 100 mil e tá sendo vendida a 10. Porque eu quero, porque eu vou embora e quero vender. O closer, ele leva o valor, não, ele faz a pessoa focar no valor e não no preço. Também, só que você vai quebrar a objeção. Quebrar porque objeções. São várias objeções que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter uma objeção, assim, de... será que isso é pra mim? Eu vou ter que quebrar...
isso é pra você, e eu mostro os resultados de outras pessoas que também fizeram, que achavam que não iam conseguir, mas que conseguiram e tiveram resultado. Aí, será que essa pessoa vai conseguir me ensinar de fato o que ela tá posicionando? Aí você tem que ir quebrando as objeções e mostrando para aquela pessoa que esse curso, esse treinamento, esse produto é para ela vai conseguir fazer o curso, se desenvolver, ter os resultados e tal. E você mostra com dados para pessoas, as pessoas que tiveram o resultado. É a mesma coisa quando você vai fechar um negócio. Mas eu vou falar assim, mas a minha loja não tá num lugarzinho pequeno, não tem fluxo, acho que isso daí é pra loja de shopping. O que você me responderia? Essa hora que entra o fechador. Não, negativo. Tem lojas menores do que a sua que utilizam o nosso serviço e que estão tendo resultados exponenciais. Elas cresceram 3 vezes mais a partir do momento que elas fecharam um negócio com a gente. E os clientes, quando olham a tela, eles são visuais e estão conseguindo fechar mais jogos, mais não sei o que lá. E isso que é o closure. Você tem que quebrar o objetivo, porque a pessoa nunca vai achar que aquilo é pra ela. Porque às vezes ela não tem a consciência do problema. Então, o closer ele tem que fechar de fato a venda. E hoje você já é uma closer. Eu tô estudando pra essa... Por enquanto... Você fala como uma closer. Mas porque eu tô... porque tipo, eu tô estudando de fato o Vende-se, eu tô fazendo curso de prospecção, porque, na verdade, empresas grandes... igual eu falei pra você, tem um setor de prospecção que perde um tempão nisso, porque perde muito tempo nisso, investe muito tempo nisso, e aí vai o vendedor, vai lá, conversa, entende melhor o negócio, para ele passar todas as informações para quem vai fechar a venda, porque quem vai fechar a venda, ele não pode perder o tempo de buscar o cliente numa empresa grande. No caso do que eu trabalho hoje, eu faço a prospecção, eu ligo para fazer a venda, e depois eu tenho que fazer o follow-up, de ficar conversando com o cliente, de fazer o relacionamento com o cliente, que seria o meio termo, de fazer o relacionamento para poder fechar a venda. Então, atualmente, eu tô aprendendo os 3. Eu tô colocando em prática, de fato, o curso. Porque quando eu quis focar em venda, eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso, conhecer pessoas que fazem isso, para eu poder viver de fato isso. E é o que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo os 3 ao mesmo tempo para poder aprender. Quando o negócio crescer, provavelmente vai ter uma pessoa só para prospecção, uma pessoa só para vender e eu só para fechar. Legal. Entendeu? Num futuro, espero que próximo. Então, eu tô me disponibilizando para... Mas não é fácil. Pô, sair... RH. Nossa. Tipo assim, isso não exige de você essa agressividade para você vender e tal. A não ser uma pessoa que é do ramo de RH e ela que tem que vender o serviço do escritório, né? Aí é outra coisa. Agora, uma pessoa, tipo assim, tudo vinha já para mim pronto para eu exercer a minha função. A ordem, a decisão, tudo. Eu só executava, era uma executora e eu tinha conhecimentos da lei e tal para exercer a minha função. Agora não, eu tenho que acordar, chegar, olhar lá, não, fazer a pesquisa, você tem que pesquisar. Pessoas do meu ramo ali, vou ligar, pega o telefone, aí você liga, você não... não, é em outro número e tal, aí você liga, você vende, você explica o que você faz 10 mil vezes por dia. E aí, eu volto a falar, aí você passa a cotação, aí no outro dia você liga de novo pra pessoa, você conseguiu olhar minha cotação? Aí a pessoa fala assim, nossa, ainda não, mas eu vou ver. Aí a pessoa fala, não, seu preço tá maior. Aí você vai e fala assim, não, eu vou conversar no setor, então, pra gente conseguir um preço mais competitivo pra você. Se eu conseguir, vamos supor, o preço é R$4,80. Se eu conseguir por R$4,68, você fecha? Não, eu fecho. Aí você vai e briga no setor, aí você volta. Aí a pessoa fala, não, eu vou comprar a primeira carga. E assim vai, você vai abrindo a cabeça, você vai acabando gostando de negociar com a pessoa, sabe? Assim, vira tipo assim, algo até prazeroso. Você fala, não, eu quero negociar. Quando eu chego num lugar agora, eu pergunto o preço, eu falo, mas e tem como? E se eu pagar de tal forma, tem como negociar esse preço e tal? Eu tô gostando disso, mudei essa chavinha, esse mindset, porque uma coisa que eu aprendi também, que quem gosta muito de comprar, tem que gostar muito de vender. De vender, Então, isso foi uma coisa que entrou na minha cabeça. Tipo, eu gosto muito de comprar. Eu vi assim, ó, se você não gosta de vender, você não tem direito de comprar. Isso, também tem isso. Então, aí você acaba pensando, pô, eu gosto muito de comprar, fico endividada porque eu gosto de coisa boa, só que eu não trago esse valor monetário para minha conta. Então, se eu gosto muito de comprar, eu tenho que gostar muito de vender.
Então eu falei, não, eu vou mudar, eu tô no ramo errado. Porque você trabalhando no RH, é aquelas horinhas ali, você não tem uma chance de exponencializar. Mesmo que você quiser, você não tem essa oportunidade. Você depende de uma promoção, você depende de fazer uma pós-graduação, aí 2, 3 anos fazer um outro curso, um MBA e tal. Sendo que nas vendas, se você se especializar de fato, você consegue chegar e falar assim, ó, Levi, então, gostei do teu negócio, gostaria de uma parceria para ajudar você a prospectar novos clientes, né? Entendeu? Então, agora, depois que você muda essa cabeça, você consegue ver negócios onde você não via negócios mais. Você não tem nem essa visão. E hoje, tipo, depois que eu comecei a estudar as vendas, eu olho pra uma pessoa e falo, nossa, você poderia fazer isso, isso e isso, prospectar novos clientes. Tem essa ferramenta que te ajuda a você gerar uma lista automática, e aí você liga, você entra em contato com o cliente. Então, tipo assim, o importante pra mim foi se conectar com pessoas que têm a mesma visão. E eu me conectei em cursos com pessoas que têm... Eu tenho um amigo que se chama Ricardo, que ele é lá do Espírito Santo. O bom da internet é isso, né? E ele super me ajuda, sabe assim, ele é mentor. E eu sou, na verdade, ele aplica os cursos, a teoria dele comigo, eu valido a teoria dele e ele me ensina ferramentas novas, coisas. Michelle, eu vou dar um curso sobre isso. Você valida pra mim? Qual foi as suas dúvidas sobre esse curso? Aí eu não entendi isso aqui, eu não consegui entender, não. Talvez as pessoas também não vão conseguir entender. Ah, não, isso aqui foi fácil de entender. Será que se você não colocasse uma outra informação não seria melhor? Então, tipo assim, ele foi validando e ele é autônomo. Ele tem que fazer o trabalho dele. Então, essas pessoas, a ambiência, as conexões foram muito importantes para eu ver que é possível você ter uma vida boa sem CLT, sem você precisar de estar preso ali. Uma outra coisa, se o seu patrão te paga 3 mil, é porque você vale 6 no mínimo. Porque ele nunca vai te pagar o que você vale de fato. Seu patrão nunca vai te pagar o que você vale de fato. É verdade. Porque ele tem que ter o lucro dele. Então, se você é o seu próprio patrão, você tá ganhando o teu lucro ali, você consegue fazer o seu negócio expandir, você ter uma outra mentalidade. Só que não é fácil para quem tá começando ainda. eu faz o quê? 3 meses. Tem hora que eu ainda me pego com pensamento de CLT. Tipo assim, putz, nossa... Sabe, você tem ainda esse drive na cabeça. Então, todo dia você ir tirando um pouquinho, para você evoluir nesse caminho do empreendedorismo e tal, e você se conectando com outras pessoas, novos negócios, e aquilo que a gente tá falando do começo. Quando você tá no movimento, as coisas vão acontecendo. Quando você começa a falar aquilo que você faz, todos os seus amigos têm que saber o que você faz. É verdade. Porque a pessoa tem que te indicar. É simples, quando a gente já trabalha com uma coisa diferente, não vou explicar, a pessoa não vai entender, é complicado. Agora, quando é um mecânico, todo mundo, não, tem um amigo que é mecânico, não, tem um amigo que é mecânico, tem um amigo que é pintor, né? Tem um amigo que é pedreiro. Verdade. Por que a gente que faz algo diferente, a gente não quer explicar pros amigos aquilo que a gente faz? É verdade. Cara... E essa questão do movimento, por exemplo, tem até uma historinha que mostra muito bem isso, por exemplo. Quando você está numa rodovia ou numa avenida com o seu carro e você vê um carro parado e você vê o motorista daquele carro sentado na sarjeta ou olhando o carro parado, normalmente as pessoas passam e vão embora, né? Agora, quando você passa e vê um carro quebrado ali e o motorista empurrando o carro, o que acontece? As pessoas param para ajudar. Porque ele está em movimento. E é assim que funciona, né? Se você está em movimento, no caminho, no movimento, você vai encontrar pessoas para colaborar com a sua caminhada. E é exatamente assim que acontece. Exatamente assim. E a gente tem prova disso, né? Desde que você também começou a ter essa mudança de mentalidade, a começar a se movimentar, você já percebeu que durante a sua caminhada chegaram pessoas para te orientar, para te ajudar, para colaborar com conhecimento, com sabedoria, para te instruir. E você foi sendo cada vez mais impulsionado, oportunidades foram aparecendo, né? E aquela Michelle lá de trás, eu tenho certeza que a Michelle de hoje já é uma pessoa completamente melhor, muito mais evoluída, cresceu em mentalidade, cresceu em sabedoria, em conhecimento, né? E esse é de fato o propósito. E a gente começa a olhar seu Instagram aqui, cara, tá muito bem produzido,
a questão da identidade visual. Não, e isso da identidade visual, aí, esse dia eu tava pensando, falei, já eu acho que eu vou contratar um social media pra mim, pra fazer os meus... É você mesmo que tá fazendo? Não, porque, tipo assim, sou eu mesma que fico... Aí tem dia que eu tô com uma preguicinha, eu falo, putz, ficou feio. Aí eu vou ter que refazer. Aí ontem eu fiquei até tardão, falei assim, nossa, eu preciso repaginar isso, preciso repaginar aquilo, preciso fazer. Eu acho que agora, já até eu vou contratar... Eu sair da área, eu vou ter que contratar alguém pra trabalhar pra mim nesse sentido, porque eu tô sentindo já dificuldade. Comecei a sentir dificuldade. Eu tô precisando, eu tava até pensando em contratar você. Agora... É que a gente vai encontrando essa questão do propósito e a gente sente a necessidade de sair do operacional, de fazer a parte técnica, né? Isso. Porque quando a gente entende essa questão da nossa identidade, do propósito de transformar vidas, de levar o reino, de levar o evangelho, a gente sente a necessidade de botar a cara para falar, né? Para instruir, para transformar de fato as pessoas. E aí, essa parte mais operacional, a gente tem a necessidade de contratar gente para fazer. Sim. E eu tô vendo aqui no seu Instagram, no Michele Closer, cansada. Não sou valorizada. Não tenho os resultados que espero. Não, isso aí foi bem no começo, quando eu tava, tipo assim, insatisfeita, que antes eu reclamava bastante, mas não agia. Aí que eu comecei a pensar, tipo assim, pô, será que você tá fazendo de fato aquilo que você precisa fazer pra você ter o resultado? Às vezes o problema tá em você, você acha que você não tá sendo valorizada, mas porque você não tá fazendo aquilo que precisa ser feito em relação a se valorizar. E também, tipo, eu fiz uma promessa pra mim, que eu nunca mais vou estar num lugar que eu não recebo o valor que eu mereço e que eu não sou tratada da forma que eu devo ser tratada. Então, isso foi uma das coisas, tipo assim, pô, eu tô cansada, mas o que eu tô fazendo pra poder sair dessa situação? Então, eu fui começando a mudar as chaves, a poder fazer, não, o que eu tô fazendo para mudar isso? E eu comecei a sair dessa inércia, a buscar, de fato, conhecimento, acordar cedo, me colocar em movimento, estudar, me conectar com novo... compartilhar aquilo que eu acabei de aprender. Então, eu tô nisso, tipo assim, pô, eu quero ensinar aquilo que eu acabei de aprender, eu quero ensinar para outra pessoa, porque quem ensina aprende 2 vezes. É verdade. Então, aí eu fui começando a aprender, a me desprender também de antigos pensamentos e fui atrás de falar assim, não, eu tô cansada, mas o que eu tô fazendo para poder resolver esse problema, né? Aí eu vi aqui, ó, você fala sobre a pessoa não conseguir demonstrar o valor real, brand, gestão de marca e tal. O jeito que se vê. Aí eu comecei a pensar, falar assim, isso daí foi um dos starts que eu falei, putz... O brand tem a ver com geração de valor, né? Também? Tem a ver com geração de valor e de marca, porque o branding, no brand é marca. Marca, sim. Branding seria a construção da marca. Como que você constrói a sua marca? Aí você vai pensar no seu posicionamento, como que as pessoas te veem, também na identidade da marca. Aí eu pensei assim, putz, como que tá o meu branding? Eu não tô nem penteando o cabelo, não me maqueio, não me cuido, não coloco uma roupa que transmita de fato aquela mensagem que eu quero passar. Aí eu pensei, falei assim, cara, eu preciso me repaginar, eu preciso cuidar do meu branding pessoal. Aí eu fui atrás, fiz as fotos, comprei roupas novas, mudei corte de cabelo, mudei a personalidade. Falei assim, pô, eu preciso disso, eu preciso me posicionar como eu quero que as pessoas me vejam de fato. Então, esse processo do branding pessoal, você também, o legal é você estudar, né? Porque não adianta também você fazer um branding top, aí a pessoa chega pra conversar com você, você não consegue desenvolver uma conversa, né? Que aí, tipo, é meio um branding meio errado, né? Você criou uma expectativa e a pessoa, quando te conhece, é verdade, quebra aquela expectativa. Então, você tem que transmitir aquilo de fato que você pra ser um branding verdadeiro, né? O branding tem que estar ligado com o que você é de fato, né? Isso. Tem o Júnior Neves, inclusive, eu ouvi ele falando isso na época da mentoria do 12K, que eu fiz. Sim. Você é 12K? Eu fiz 12K também. Fiz o 12K, fiz o 10 em 1, de 2022. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante com relação ao branding, né? Ele falou assim, branding é quando você sabe que você está fazendo o branding corretamente quando tem pessoas falando ao seu respeito, mesmo quando você não está presente.
É como se tivesse um funcionário, ele usa essa expressão, um funcionário fantasma falando de você, trabalhando para você. Por exemplo, nesse exato momento eu tenho certeza que deve ter gente falando sobre a Michelle. Tenho férias. Comentando, né? Nossa, você viu a Michelle, como ela mudou e tal, como ela tá melhor, né? Por quê? Você trabalhou o seu branding e o branding, ele gera esse efeito de como se você tivesse funcionários trabalhando para você e sem você tá pagando por isso. Você fez um investimento aqui, mas gera um resultado que pessoas falam ao seu respeito, né? Sim. E gera uma marca de fato. E eu achei bem interessante. Aí tem a questão do inbound marketing e tal. E tá bem legal o seu Instagram, viu? Parabéns. Gerou realmente impacto, assim. Eu comecei eu acompanhei, né? Você tinha o seu Instagram de um jeito e de repente começou a gerar essa transformação. Você fez Foi as em outubro do fotos. ano passado. Foi. É recente. E é legal que incentiva, né, as pessoas. Nossa, super! Tipo assim, várias pessoas quiseram fazer o ensaio com a fotógrafa, várias pessoas quiseram também pegar e falar assim, nossa, ficou muito legal, vou fazer também. E aí, tipo, você incentiva e puxa outras amigas que às vezes não têm essa mesma visão, a falar, nossa, ficou super legal, quero fazer também. Nossa, eu quero fazer um vídeo falando. E você incentiva sempre os outros amigos a fazerem, porque você precisa falar. Só que às vezes a pessoa desbloqueia para fazer o post estático, que seria só escrito. Aí não precisa nem de desbloqueio, eu acho. Só que o Instagram, hoje, o foco do Instagram e das outras são vídeos. Você tem que falar. Você tem que falar. Então, aí a pessoa tem bloqueio com autoimagem, não quer falar. Então, tipo, o bloqueio você tem que falar. Hoje aqui mesmo eu já aprendi um monte de coisa com você. Uma informação que você já iniciou falando aqui, que eu falei, olha aí, cara, que legal. Que eu não sabia é que em 2023, a partir de 2023, o que vai estar em alta são esses cortes de podcast. Eu não sabia disso. São dados isso. Entra no tem um Instagram que você nunca vai deixar de assistir, se chama Rafael Kiso. Rafael Kiso. E o dado está lá. Eu peguei isso do Instagram dele. R Kiso, Rafael Kiso. Ele é dono da M-Labs. Kiso é com K? O Kiso é com K. Kiso e S-O? Isso. Rafael Kiso. Eu vou Esse seguir. cara é a maior autoridade que tem de dados, são informações baseadas em dados mesmo. Tudo aí ele fez pesquisa, ele traz realmente dados. Aí ele vai falar qual tipo de vídeo que faz mais sucesso. Vídeos curtos, que seria até 1 minuto e 30. Então ele vai dando informações aí, e tem uma das informações que ele fala que em 2023 o que o algoritmo mais vai entregar vão ser cortes de podcast. Então é algo muito legal isso que você está fazendo, que você já tem um negócio. A partir dessa informação que ele colocou na internet, e todos os famosos, você olha os Instagram deles, é tudo um podcast. O quanto que você pode investir nesse teu novo negócio e que vai ter o retorno com base em dados. Não foi uma informação que você inventou. Tem dados baseados. E os famosos já viram essa oportunidade. Eu não sou assim um cara... Eu tenho uma dificuldade com relação... É coisa que eu estou trabalhando em mim, né? Com relação à disciplina. Mas eu sou um cara muito criativo e intuitivo. Por exemplo, o meu negócio que eu comentei com você do que eu atuei com um segmento específico e tal, que eu tenho desenvolvido o aplicativo e tudo mais, foi de maneira intuitiva. Eu comecei a dar uma sondada e tal, e foi indo, aí eu comecei a gerando valor, trabalhei de graça por 2 anos e tudo mais. Mas eu já estava pesquisando anteriormente como criar um produto digital, porque eu venho desde 2013, 2012, pesquisando sobre essa questão de produto digital, infoproduto, né, olhando o futuro. Aí eu fui indo meio que intuitivamente, paralelamente com o que eu fazia, aí acabei desenvolvendo um produto digital e deu muito certo. A questão do podcast aqui foi meio que de maneira intuitiva, mas eu tive que passar por todo esse processo de desbloqueio que você também passou, né, com relação à autoimagem, com relação à necessidade de aprovação. Nossa, eu tinha muito isso de maneira muito pesada. E uma coisa que me incentivou também a fazer o podcast, teve várias coisas, né?
dentro das mentorias e tudo mais, mas eu fiz um compromisso público com o Guilherme. Numa reunião lá que ele fez na empresa dele, eu estava lá, eu fiz um compromisso público, tinha colocado a data, falhei na data, mas eu fiz um mês depois. Né? Eu falei, não, eu tenho que cumprir isso aqui, porque ele ficava me cobrando, ele mandava mensagem para mim, e aí, e o podcast, não sei o que e tal. Então, assim, você fazer um compromisso público, eu acho que ajuda também, Ajuda. né? Se você tem vergonha na cara, né? Porque tem gente que faz compromisso público E não cumpre, cumpre. né? Fala assim, esperar as pessoas esquecerem. Então você tem que ter aquele compromisso de você com você mesmo. Não, eu prometi, eu vou fazer isso por mim mesmo, porque eu mereço colocar em prática, fazer e me dedicar, né? E eu gosto bastante disso, de você... A gente acha que às vezes que é bobeira, né? Eu já peguei alguns cadernos, assim, de cursos que eu já participei, e aí na hora que você vê, cara, isso aqui eu já fiz metade do que tá aqui e eu nem percebi. E até isso, no dia que eu fui no resort, no dia 12 de junho, e teve um evento lá, e justamente quem foi chamada para ir lá na frente? Você? Eu. Aí, e o Júlio perguntou o que eu... Júlio Rocha perguntou assim, o que eu fazia? Aí eu falei que eu trabalhava no RH, que eu era CLT e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o Júlio falou assim, e qual é a sua data para você sair da CLT? Tipo... Essa questão da data é... Aí eu falei assim, como assim data? O cara me conheceu hoje, tá me perguntando um negócio desse. Nunca nem parei pra pensar em não ser CLT. Nunca nem passou na minha cabeça por um segundo em não ser CLT. Aí, tipo assim, isso foi um tapa na minha cara, né? Que o Júlio falou isso pra mim na frente. Todo mundo tinha 300 pessoas e eu lá na frente. Aí aquilo me cutucou. Aí você vai ver. Aí ele falou, quando que é a sua data? Eu falei, em agosto. E dei risada, agosto de Deus. Aí ele falou assim, não, eu quero uma data. Aí eu falei, dezembro desse ano. Agosto de Deus. Cara, eu falei dezembro desse ano. E exatamente dia 6 de dezembro eu tava saindo da CLT e pra ir trabalhar em outro emprego. Tipo assim, eu falei na brincadeira a data, na brincadeira. Olha aí. Putz, até arrepi... E realmente, de fato, aconteceu. Imagina você falando uma coisa séria, você colocar uma meta. Eu falei numa brincadeira. E tipo, aquilo depois eu falei, putz, eu falei aquilo na... Eu até comentei com o Júlio Rocha. Falei, Júlio, aquilo que você falou pra mim foi um tapa... Cara, qual era a chance de eu ir lá na frente de 300 pessoas, ser escolhida pra falar alguma coisa, pra me servir como exemplo? Porque era o plano de Deus. De eu estar ali naquele exato momento e falar, e ali já quantas pessoas me viram naquele dia. Aí logo em maio, aí logo o Pablo fez aquele evento no estádio. Você não vai acreditar. 4 pessoas atrás de mim me cutucou e falou assim, moça, você é aquela moça da CLT que tava no resort? Eu olhei pra cara delas que eu achei que... Falei assim, sou. Qual que é a sua data? Eu olhei pra cara dela assim, caraca. Tipo assim, parecia que a coisa... Tipo assim, aí eu me conectei com a Kelly, que também tava no resort, eu não conhecia ela da Fornex, e ela veio me perguntar, e aí, qual é a sua data? E aí foram várias pessoas meio que me cobrando o tempo inteiro sobre essa data. Porque é meio que igual você falou, do compromisso público. Porque a partir do momento que eu fiz o compromisso público, você meio que dá o direito das outras pessoas Ficar te cobrando, cobrarem. né? E isso foi muito legal, tipo, porque aí eu cheguei quando eu falei, porra, consegui uma coisa que eu falei na brincadeira, porque eu falava a data pra pessoa, tipo assim, pra pessoa sair da minha. Yeah. Só que, na verdade, aquela data foi a data que aconteceu, espontaneamente. E o legal de você andar com pessoas que estão nessa mesma frequência, pessoas que estão caminhando assim, tipo, querendo crescer e tal, é que as pessoas, elas, de fato, elas se sentem na obrigação de te cobrar. Sim. Né? Se, tipo... De repente a gente fala isso no meio de outras pessoas que não estão com esse objetivo de crescimento e tal, a pessoa nem liga, entendeu? Tá nem, ela, na verdade, ela quer mais que você não faça, né? E por isso que é importante a gente ter essa questão da ambiência também, né? A gente escolher as pessoas corretas para andar e tal. E hoje, quando alguém vai contar alguma ideia para mim... Eu penso o que eu vou falar para aquela pessoa. Por quê? Eu vi o cara falando na internet assim, que quem te critica, geralmente, é a pessoa que não construiu nada. É verdade. A pessoa nunca construiu nada. Quando você fala que você quer fazer algo diferente, a pessoa, não, isso aí não dá certo. Hoje, eu sou a pessoa que eu penso. Quando a pessoa fala, nossa, eu falo, nossa, legal a sua ideia. Eu acho que você só tem que pensar assim, 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 para você colocar da melhor forma possível em prática. E
Mas vai sim, vai dar certo e tal. Mas antes, talvez, na mentalidade que eu tinha, isso aí não vai dar certo, não. Aí vem com aquela história, né? Quantas pessoas que fazem isso que já quebrou? Pô, mas eu não sou a mesma pessoa. Se você for pensar em abrir um supermercado, quantos mil supermercados já não tem? Um restaurante, quantos mil restaurantes já não tem? Mas por quê? O que falta? Pessoas que fazem o que ninguém tá fazendo. Independente que no setor tem vários fazendo, mas não é aquela pessoa. As pessoas querem ouvir você. Quantas pessoas que às vezes se identificam com você e não se identificam com outra pessoa? É verdade. Eu ouvi a mensagem do reino do Paulo Vieira, ele falando de general e não sei o que, de reino. Eu falei, nossa, esse homem tá louquinho da Silva. E aquilo não entrou, né? Mas eu falei, nossa, agora, olha o que esse homem tá falando. Pirou, a gente ser governar, que a gente tem que governar a nossa vida de reino. Eu falei, nossa, esse homem sabe nem o que ele tá falando. Aquilo não entrou no meu coração, não entrou, porque eu não me identifiquei com a mensagem dele. Quando eu ouvi o Pablo falando de forma simples, aquilo entrou no meu coração, que eu chorei no momento. Então, tipo assim, quantas pessoas que estão esperando você falar o que você precisa falar e você não tá falando? É verdade. Porque às vezes a pessoa não vai escutar o Pablo Marçal, porque ela tem preconceito, mas ela vai escutar o Thiago falar. Ela vai ouvir você e talvez ela se identifica porque vocês vieram do mesmo lugar, vocês moram no mesmo bairro. Ela fala, pô, nossa, que legal a ideia dele. Vai achar até que a ideia é sua, mas na verdade é a ideia de outro fulano que ela odeia. E que talvez ela não pararia para ouvir aquela pessoa. Mas você tá plantando uma ideia que não é sua, mas você tá disseminando aquela ideia. E as pessoas às vezes se identificam com você, com o seu jeito, que não se identificam com o jeito do outro. Então, o que importa não é que a ideia é igual. É você colocar o seu jeito, o seu amor, o seu carinho, colocar a sua identificação, mas você fazer. É verdade. E às vezes a gente deixa de falar, eu não vou falar sobre esse assunto porque já tem muita gente falando, tá bom, tem muita gente falando, mas não é você que tá falando, as pessoas se identificam com você. Quantas pessoas ali que me seguem e que não seguem o Pablo, que não seguem o Flávio Augusto, que não seguem o Caio, mas que elas me seguem, gostam de mim e estão recebendo a mensagem que eu tô transmitindo através do que eu pego deles. Entendeu? Então, eu acho que nisso que ele foca muito, que a gente boca fechada mata. E isso, de fato, que às vezes a pessoa tá passando pelo mesmo problema que eu, me manda o direct e fala, nossa, você falou isso, eu tô passando por esse mesmo problema, obrigado por você ter compartilhado. Às vezes a gente acha que uma coisa tão boba, tão simples, só que tem pessoas com o mesmo problema e a gente não tá falando. É verdade. E a gente tem que falar mais. Então, isso foi uma das coisas que me destravou a falar, de fato, foi que, é que a gente também é muito pego em números. Meu vídeo só teve 100 visualização. Tá bom, cara. 100 pessoas. 100 pessoas te ouvindo. Pô, se uma ali for transformada, já, né? 100 já valeu a pessoas. Tipo, aí você fala, pô, nossa, tive só 300 visualizações. Pô, uma sala de cinema tem 200, 250. Quantas? Olha, você quase lotou 2 salas de cinema com o teu vídeo. É que a gente pega nos dados grandes, de pessoas grandes, ao invés de você trazer pra realidade, traz sempre pra realidade os dados. Pô, o que representaria 50 pessoas? Pô, uma sala cheia. Você fecha uma palestra com 50 pessoas. Ó. Você entendeu? E aí você fala, nossa, tive pouca visualização. Eu não... Traz isso pra vida real na hora que você fazer uma coisa presencial. Na hora que você tem noção, pô, nossa, meu vídeo teve 1000 visualizações, é pouco. Nossa, mas na hora que você... eu tenho 1.800 seguidores, é pouco. É gente pra caramba, 1000 pessoas. Entendeu? Tipo assim, são pessoas que estão ali, que gostam de você, que curtem ali, ou que mesmo que não curte, mas estão ouvindo e que podem indicar você pra uma outra pessoa. E o propósito é esse realmente, né? Da gente ser um influenciador do reino. Isso. Gerar transformação na vida das pessoas. Porque assim, gente influenciando pro mal tem demais. Nossa, tem demais. Tem muita gente influenciando pro mal, jogando sementes que geram divórcio, jogando sementes na cabeça das pessoas que gera o vitimismo, né? Então tem muito. E o nosso papel como discípulos, né, de Cristo é realmente trazer essa mensagem de transformação. Talvez você abra a boca e evite que uma pessoa se suicide. Sim. Isso acontece com certeza, corriqueiramente. Às vezes a gente nem sabe, nem chega em nós, né? Eu fiz recentemente uma live de provérbios. Devo fazer outra no próximo mês. E às vezes eu tava ali e tinha 2 pessoas, às vezes uma, às vezes ninguém e tal. Mas depois eu observava que as pessoas assistiam depois de gravado. E eu
comecei a receber depoimentos, né? Pessoas mandando mensagem e tal. Falam, nossa, eu comecei a ler a Bíblia por conta de você, por conta dessa live de provérbios. Nossa, que legal uma coisa que você falou, nunca tinha percebido isso dessa maneira, né? Então, a gente não se apegar ali com um número, de repente, pequeno, na sua cabeça é pequeno, mas você está cumprindo o seu propósito. E é isso que Deus valoriza, né? A gente cumpriu o propósito. A constância também, né? né? A constância. Você vê, o Thiago Rocha falou assim que ele fez não sei quantas lives, acho que 200 lives, tinha ninguém, ou 1, 2 pessoas, tipo assim, que era a esposa dele ou alguém assim conhecido. Hoje ele fala para multidões de pessoas, mas por quê? Ele teve constância no pouco. No pouco. Ele fez aquele pouquinho que ele tinha. Tipo, às vezes eu pego, eu abro a minha live, mesmo se não tiver ninguém, eu fico falando, igual você falou, aí depois você deixa gravado, aí você tem 100, 200, 300 visualizações. Tipo assim, você conseguiu impactar aquelas pessoas com a sua mensagem. E a constância vai trazendo... as pessoas... Ela entra ali no Instagram, por exemplo, vê toda vez que está ali online, ao vivo e tal. Aí a pessoa começa a entrar e de repente vai aumentando o número, né? Sim, vai influenciando outras pessoas e eu gosto de fazer, tipo, uma mensaginha curta, mesmo a minha live, quando eu vou fazer, tipo assim, minha live, tipo, às vezes eu faço 10 minutos e tal, não faço muito longa pra pessoa querer assistir inteira, entendeu? Entender o que de fato eu tô passando ali, e eu gosto sempre de estar compartilhando, eu sinto essa necessidade de compartilhar. Eu gosto de compartilhar o que eu aprendi, de estar demonstrando ali, putz, eu aprendi algo novo, tô fazendo um curso, tô fazendo um treinamento, agora eu mudei de área. Porque às vezes você não tem seu amigo ali o tempo inteiro para você conversar ou para você compartilhar. E às vezes você compartilhando na internet, você compartilhando ali nas suas redes, você consegue atrair novas pessoas, influenciar outras pessoas a ter coragem de tomar uma decisão. Quantas pessoas que são competentes, que são capacitadas, que podem abrir a sua própria empresa, o seu próprio negócio e tem medo. E também a gente não vai romantizar e falar que é fácil. Só que você não precisa se pegar e já sair, meter a cara e fazer. Faz um tempo paralelo, aí você vê se aquilo de fato, o que falta ajustar, e depois você toma a sua decisão. Não precisa fazer nada correndo, mas você tem que se colocar no caminho e se planejar para você tomar atitude. Eu, por exemplo, me conectei com várias pessoas, empresários, que eu fui tendo oportunidades de trabalho. Tipo, eu nunca nem imaginei, igual nesse trabalho que eu tô, nunca me imaginei trabalhando nessa área em vendas, um nicho completamente, assim, específico. E surgiu a oportunidade, porque eu me disponibilizei aí numa palestra, ouvi uma pergunta, fui lá, me conectei e a gente fez esse networking. Um outro cara também, um dentista, um amigo meu. Mesma coisa, fiz conexão com ele no curso, me conectei, ele postava as coisas, eu ficava comentando, aí ele falou que tava precisando, não sei o que, não, nossa, que legal, dei dica, avaliei pra ele o Instagram dele. Isso tudo de forma espontânea. Ele, nossa, que legal, que bacana isso que você fez, nossa, gostei muito, você pode me ajudar, me dar ideias. Então, você acaba se conectando com pessoas devido a você se predispor. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é conversar com um desconhecido. Eu entro no elevador lá no prédio, que eu trabalho no Galeria Plaza, né? Eu entro, a pessoa fica, às vezes eu falo, bom dia. Aí, daqui a pouco, você trabalha em qual empresa? Eu fico cutucando. Eu tenho certeza que no meu andar, todo mundo me conhece. E eu sei o nome da maioria das pessoas. Eu pergunto, você trabalha aqui? Sim. A sua empresa é qual ramo? Aí a pessoa fala, a pessoa pergunta a mim, eu falo. Já consegui, tipo, 3, 4 networking, assim, de pessoa, nossa, fulano de tal que eu conheço mexe com isso. Nossa, passa o contato e a gente se conecta. Mas por quê? Porque você quebrou o paradigma de não falar com estranhos. Você tá ali, um ambiente seguro, um ambiente empresarial. O que me impede de eu saber o que a outra pessoa faz e a pessoa saber o que eu faço? De você saber o nome da pessoa, de você se conectar, tá ali na parte do café, toma um café, conversa sobre o negócio daquela pessoa. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de não querer conversar com pessoas que a gente não conhece. É claro que, às vezes, na primeira conversa, a pessoa fica meio... acanhada, né, mas já no segundo café, na segunda conversa, a pessoa já começa a falar de outras coisas. Aí você já vai sabendo da vida da pessoa, sabe onde que ela mora, sabe o que tá acontecendo. E assim vai, eu chego lá, desde o porteiro, já converso com o porteiro, com o recepcionista, eu vejo a pessoa da limpeza, oi, tudo bem? Já sei o nome da moça da limpeza. E você vai se conectando, porque um dia, até do recepcionista, mas eu quero que saiba o que eu tô fazendo, sabe quem é meu nome, sabe qual é a sala que eu trabalho.
Exatamente. Entendeu? Então, todo dia a minha meta é conhecer uma pessoa nova no prédio que eu trabalho. Eu entro no elevador, eu já pergunto o nome da pessoa e já sei. Entendeu? Mas por quê? Você tem que ser intencional. De você se conectar todo dia com novas pessoas. Isso vai te trazer... Por quê? Eu coloquei na minha cabeça, o sucesso que eu ainda não tenho é devido a pessoas que eu ainda não me conectei. Então, uma pessoa que eu me conectar nova hoje é a pessoa que vai me levar para o próximo nível. E se talvez não for ela conhece alguém. E nisso você vai se conectando. Esse é o poder do networking, que a gente sempre ouviu falar do networking, mas a gente não... Às vezes não dá a devida... importância dele e nem exerce. Porque ou você fica com vergonha, ou que você não quer se expor, ou que você não quer conversar. E não, hoje eu de fato falo assim, não, eu gosto de fazer network. Mesmo que aquilo não vai me dar às vezes, vamos supor, num negócio. Eu conheço uma pessoa, ele mesmo não fecha negócio comigo. Mas às vezes ele conhece alguém que possa fechar um negócio comigo. É verdade. Então, você concorda que aquela pessoa ali, ela não tá fechando um negócio comigo, mas ela é importante pro meu network. Com certeza. Porque ela pode me indicar. Às vezes, aquela pessoa não tem condição de contratar o seu serviço. Mas ela te indica para outras pessoas. Então, o legal é isso. Você ter sempre um network, manter esse network e manter as pessoas atualizadas sobre aquilo que você tá fazendo de fato, né? Com certeza. E olha só, pessoal. Papo de alto nível com pessoas que acontecem. Eu tenho certeza que ela soltou vários códigos preciosos aqui e até eu peguei vários aqui, viu? Obrigada. E esse é o efeito da pessoa que acorda para a vida, né? Porque a maioria das pessoas estão, de fato, dormindo. Eu acordei para a vida, de fato. E as pessoas ficam dormindo, fica presa dentro de um sistema, dentro de um ciclo... Tem uma frase famosa, né? A corrida dos ratos, que é a corrida pela sobrevivência. E muitas vezes a pessoa ela não desfruta durante a caminhada dela, né? É aquela espera pela aposentadoria para depois de aposentar poder fazer alguma coisa. E enquanto isso a vida vai passando. E quando a pessoa acorda para a vida, a pessoa ela de fato acontece, né? Sim. E a Michelle acordou para a vida. Acordei para a vida. Tanto que trouxe pra gente aqui vários ensinamentos preciosos, vários códigos. E eu tenho certeza, isso aqui vai dar vários cortes, viu? Ai, que bom, vai, espero. Vai dar os cortes E aqui. Pensar que eu penso assim, nossa, que eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. Por quê? Eu vim de uma família muito pobre, já passei muita necessidade para eu estudar. Eu nunca imaginei que eu ia fazer faculdade. Deus fez todo um movimento, consegui bolsa 100%, fiz faculdade, consegui trabalhar. E isso, para mim, nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo hoje, de eu ter meu próprio apartamento. Por quê? Os sonhos de Deus são maiores do que a gente planeja. certeza. Hoje eu chego, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia conhecer as pessoas que eu conheço, de eu estar vivendo o que eu vivo hoje. Mas foi porque eu me coloquei em movimento e decidi viver o propósito. Porque eu fugi 11 anos do propósito e a minha vida só atrasava. Era enrolado, eu tentava... Igual o Jonas, né? Tentando fugir do propósito. Isso, eu tentei fugir do propósito. A partir do momento que eu entendi a voz de Deus, que eu precisava, através da minha história, influenciar outras pessoas e trazer outras pessoas também para o reino e você se dispor a ajudar, a minha vida mudou. Mas eu precisei sair da inércia e entrar no movimento, colocar aquilo que eu sabia em prática e influenciar outras pessoas. E é claro que eu tô uma formiguinha, eu voltei pra isso há pouco tempo, mas eu espero, tipo assim, ir crescendo, que daqui um dia a gente tá fazendo um podcast internacional. Olha aí. Entendeu? Daqui um dia você tá trazendo um superstar aqui no seu... Não é porque, mas você se decidiu a entrar em movimento. Hoje você está entrevistando a Michelle, mas quando você está entrevistando o Pablo, o Flávio Augusto, você está entrevistando o Caio Carneiro ou o como é o nome daquele cara do Performance? O Joel J. O que te impede? É verdade. Você tá 6 pessoas de você estar participando do podcast do Joel J. É verdade. O que te impede? É verdade. Então, hoje você está me entrevistando, mas daqui um ano, quem que você vai estar entrevistando? De repente, você já fica íntima, né? Conhecida, assim, tipo, de conviver no mesmo ambiente do Joel J, do Caio Carneiro, né? E aí já fica uma pessoa de distância, né? Isso,
Isso, a gente tá 6 pessoas de distância daquela pessoa que você quer realmente, de fato, se encontrar. Então, o que impede da gente pensar grande? Eu sempre quero pensar maior do que eu puder. Eu sempre quero estar pensando grande para poder e também se colocar em movimento, né? Mas eu quero estar sempre pensando positivo, pensando grande, me conectando com novas pessoas, me disponibilizando a novas sensações, a novos ambientes. Eu jamais estaria aqui. Mas por quê? Uma conexão que eu fiz, a mudança de mentalidade, hoje eu consigo vir aqui conversar 1 hora sem ficar com medo, sem ficar com vergonha. E interessante que eu insisti várias vezes para Michelle, me passa aí algum assunto pra gente conversar e tal. E ela, não, deixa fluir. Eu falei, meu irmão perguntou hoje pra mim, falou assim, sobre qual assunto? Não, eu falei pra ele, deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Porque eu tenho história, você tem sua história. E a gente tem várias coisas para conversar do que aquilo que a gente viveu. É verdade. Então, acho que é mais legal, mais natural a gente falando de coisas e deixar fluir. É verdade. Né? Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Michelle, olha, a gente falou aqui mais de 1 hora. Foi mais de 1 hora? Foi mais de 1 hora, 12:30. Você tá brincando? Nossa! Porque vai fluindo tanto, né? Nossa. E eu tenho certeza que conteúdo tem de monte, códigos, experiência. Né? Porque quando a gente entra nessa estrada para a gente realmente se movimentar e crescer, a gente vive as coisas muito intensamente, né? A gente se desafia, a gente se desafia a fazer coisas novas todo dia, conhecer pessoas novas e desbloqueando e quebrando os paradigmas, né? E isso gera um conteúdo que eu tenho certeza que, se a sua mentoria não estiver pronta, vai estar em breve. Já está pronta? Ainda não, você já vai me cobrar. E seu livro? Meu livro ainda... Você acredita que eu tô com vontade até de começar a fazer livro? Eu não gosto nem... Eu falei, não, talvez, quem sabe, o primeiro livro que eu vou ler é o meu, brincadeira. Mas eu tô me... Porque a gente tá num ambiente de pessoas que dão mentoria e que escrevem livros. Então acaba que você fica, pô, eu tô querendo escrever um livro em breve. Eu tenho certeza que você vai escrever um livro em breve. Eu tenho certeza que sua mentoria vai estar pronta em breve. Porque, assim, eu acho que qualquer pessoa que se sentar numa mesa com você durante 1 hora, a pessoa já é impactada e já começa a agir. Porque você tem uma vivência, né? O mentor é isso, trilhou um caminho, teve resultado, adquiriu a sabedoria e vai instruir novas pessoas a fazer o mesmo. E com o que você tem, a bagagem que você tem, você já tem essa mentoria pronta. É só você fazer uma postilhinha lá, fazer as tarefas e começar a disponibilizar para as pessoas. Isso aí tá sendo uma... Então, considerações finais que você pode falar aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para as pessoas que vão começar a seguir você. Eu quero agradecer essa oportunidade, desse espaço, dessa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu nem percebi o tempo passar. E se você que estiver me assistindo, me segue. Meu nome é Michelle Mangia Ferreira, que vai ser mais fácil, que às vezes eu dou uma mudada no meu Instagram, mas meu Instagram atual é Michelle Closer, tá? Me sigam. E é isso aí, pessoal. Esse é o Frequência Alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Hoje eu recebi aqui a Michelle, uma pessoa que está fazendo a diferença, impactando vidas. E eu tenho certeza que você também pode ter, de repente, alguém para indicar para vir aqui no nosso podcast. Eu tenho. Você tem? Quando eu falei tem o nome de alguém aí para falar aqui? Agora? Tenho. Quem? Tenho várias. Eu tenho o meu amigo Matheus, que ele fala sobre mudança de hábitos. Ele é incrível. Olha aí. Tem a Renata, que é nutricionista integrativa para a área da saúde. Eu tenho o dentista, o Victor, que pode vir também falar dessa área da saúde. Só gente de alto nível, hein? Só gente de alto nível. Eu tenho coaching, o que você precisar, você pode falar que eu posso indicar. É que eu não sabia se eu podia indicar, então, eu já vou anotar esses nomes aí. Não, são pessoas que super topam vir aqui. Já vou, se puder fazer a conexão, a gente já faz o convite para os próximos podcasts. Valeu, pessoal. Curte, compartilha aí, se inscreva no nosso canal. Segue a gente, se inscreve. Segue a gente e vamos que vamos. Papo de alto nível com pessoas que acontecem.